Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Rosa Cruvinel, consagrada na comunidade Canção Nova e venho com alegria estar nesse dia com você, partilhar a palavra de Deus. A Igreja do Brasil nos convida no mês de setembro a meditarmos o livro do profeta Ezequiel, a obra do Espírito Santo na vida do homem. Eu quero trazer para você hoje uma meditação a partir daquilo que o próprio Espírito nos fala pela boca do profeta Ezequiel, da obra de transformação do coração do homem através da oração. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que eu trago para você no dia de hoje é de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Fala do batismo de Jesus. Convido você a pegar sua Sagrada Escritura, seu caderninho, sua caneta, para juntos mergulharmos naquilo que Deus quer nos falar. Lucas, capítulo 3, do 21 ao 22. Tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje somos chamados a voltar a escutar o Senhor. Essa obra que o Espírito Santo faz no coração do homem, de levar o homem a um relacionamento íntimo com Deus, a um relacionamento de amizade com Deus. É essa obra que nós precisamos dia a dia sermos renovados. Nós sempre dizemos aqui na Canção Nova, aprendemos com o Padre Jonas, todos os dias nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Todos os dias precisamos pedir essa experiência com o Senhor, por meio do Espírito Santo. A gente diz, algumas frases claras do nosso carisma. Na Canção Nova, ninguém é bom sozinho. Ah, meu irmão, se na Canção Nova ninguém é bom sozinho, ninguém é bom sozinho sem o Espírito Santo. Já pensou? Quão mais importante é no nosso lado o Espírito Santo? Se é importante na Canção Nova, eu tenho aqui na minha frente 3 irmãos. Um milagre de Deus aqui na minha frente, o Ronaldo. Experimentou o milagre na sua saúde. Estava retornando hoje aqui, tem a graça de receber na minha frente a manifestação poderosa, da mão poderosa, da ação do Espírito Santo na minha frente. Glória a Deus pela vida do Ronaldo. Tenho mais 2 irmãos. Se eles são importantes para nós nesse momento, para que essa mensagem chegue até você, quanto mais importante para nós é escutarmos o Espírito Santo. Quão importante é para nós não só escutar, mas obedecer o Espírito Santo. O Espírito que nos fala por meio da palavra, que nos conduz por meio da sua palavra. É preciso estar atento à ação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo, nós podemos perceber o Espírito Santo? Como nós podemos dizer, eu vejo o Espírito Santo? Como nós podemos estar atentos nessa ação do Espírito? São Paulo vai dizer que as coisas espirituais só podem ser entendidas pelo próprio Espírito. E o Espírito se manifesta, ele mostra quem ele é. Nós podemos reconhecer a sua identidade por meio das suas ações. Aquele princípio de que o agir segue o ser. Na ação, naquela atitude, naquele momento, que está acontecendo naquele momento, eu vejo, aqui Deus agiu. Deus moveu. Deus curou, Deus salvou, Deus libertou. Como eu estou dizendo aqui na vida do Ronaldo, Deus agiu, Deus curou, Deus tocou o coração, Deus tocou o físico
Deus trouxe vida. Ele ainda, tá aqui ainda com um catéter, um coisinho aqui no pescoço. Mas Deus deu vida, Deus está dando vida, Deus está soprando o hálito de vida. Jesus, estando em oração, recebeu o Espírito Santo. Nessa frase a gente percebe como age o Espírito Santo. Como que nós fazemos com que ele venha até nós? Na oração. A oração é a porta, é o meio que conduz à graça do Espírito Santo. Estando em oração, o Espírito Santo se manifestou. E o Pai comunicou-se. O Pai se manifestou, o Pai falou. Quão importante é para nós estarmos atentos que nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, somente é possível se formos homens e mulheres de oração. Eu dizia os outros dias nas meditações do profeta Ezequiel que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, muda o coração do homem, aproxima o homem de um novo relacionamento com Deus, experimenta sobre ele o amor de Deus derramado no seu coração. E eu digo para você, meu irmão, essa experiência se dá na oração. Quanto mais nós nos deixarmos mergulhar, invadir, ser cheio desse clima espiritual da oração. Quanto mais nós adentrarmos, a palavra diz, tira a sandália dos seus pés, porque este lugar, esse solo que você pisa é santo. Adentrarmos na realidade da adoração. Reconhecer a Deus como Deus, digno de adoração. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo é o homem e a mulher do louvor. Padre Jonas nos diz, a murmuração mata. A murmuração fere o carisma. A murmuração é o louvor, diz o Padre Léo, o louvor do encardido. O louvor é a linguagem do homem novo, da mulher nova. Somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. E um homem e uma mulher de fé é um homem e uma mulher que louva a Deus, dá glória a Deus. Em tudo que nós fazemos, nós temos que ter antes, de antemão, essa atitude de fé, de louvor, de saber que Deus me ama. E se Ele me ama, todas as coisas concorrerão para o meu bem. Se Deus me ama, se eu sou amado, eu recebo este amor, eu amo, tenho atitudes de amor. Alguns passos, atitudes que demarcam, mostram que Jesus está na minha vida. Jesus é meu Senhor. Primeiro, louvor. Segundo, o Espírito Santo suscita no nosso coração o anseio de falar de Deus, anunciar Jesus. Maria Madalena, quando ela encontra-se com o Senhor, ela já sai para anunciar: eu vi o Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, ele abre as portas do cenáculo e começa a anunciar: Jesus é o Senhor. A unção, a graça que nos vem da presença, da oração. Pedro experimentou essa oração comunitária, Esteve ali como diz a Beata Helena Guerra, esteve numa novena, esperando o derramamento do Espírito Santo. A comunidade primitiva estava reunida em oração. E a comunidade estando em oração, aguardando o derramamento do Espírito Santo, chegando o dia de Pentecostes, o Espírito Santo
desceu sobre eles, com manifestações. Diz a palavra, fogo, tremeu o lugar, começaram a falar em línguas. A manifestação dos carismas. Pedro, um homem tímido, como eu, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar com coragem, anuncia, denuncia o pecado do povo que crucificou Jesus. E o povo, compungido de coração pela palavra proclamada, aquele momento de graça, eles dizem, que faremos? Que faremos para receber também o Espírito Santo? Pedro diz, arrependei dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Caminho para sermos homens e mulheres do Espírito. Um caminho de corações contritos, humilhados diante de Deus. Deus é Deus. Eu sou adorador. Tenho meu lugar. Sou amado, sou querido, mas eu sou criatura, filho, sim, filho amado, eleito, escolhido, mas eu não posso me colocar no lugar de Deus. Cada um no seu lugar. Deus, ele se comunica ao homem, ele desce até os homens, do seu filho, por amor, para salvar. Se humilha para estar entre os homens. Se faz um com os homens para salvar. A oração nos leva a essa experiência da presença, da salvação em Jesus, de se colocar no senhorio de Jesus, de mergulhar nas nossas misérias, mas querer o Espírito Santo, querer a novidade que o Espírito Santo quer realizar em nós. Outro meio, na vida de oração, sacramentos. Claro, né? A partir do primeiro batismo. É a porta em que recebemos o Espírito Santo com abundância. Depois, na nossa vida diária, a confissão sacramental, confissão dos pecados, né? Ali o sacramento da confissão dos pecados. E para manter uma vida íntima com o Espírito Santo, a Eucaristia. Chegar alguns padres, santos padres, a dizer que quem comunga o corpo e o sangue de Cristo comunga fogo. Quem comunga o corpo e o sangue de Cristo comunga o próprio Espírito de Deus. A vida de oração eucarística. Precisamos adentrar cada vez mais na vida de oração eucarística. Repito, como gostava muito de repetir o nosso padre Jonas, para enfatizar. Somos, como Canção Nova, uma comunidade de amor e de adoração. Mas eu digo, meu irmão, sem adoração, sem a oração, não há o amor. Sem uma vida plena, fecunda em Deus, no seu Espírito, que Ele nos capacita ao amor. Vai entrelaçado o amor e a adoração. São Francisco de Assis, né, vai dizer, se eu cuido dos leprosos, é porque eu sou antes um homem conduzido pelo Espírito, um homem cheio do Espírito. É o Espírito Santo que me capacita a realizar essas obras. Por isso, repito, vida de oração. Vida de oração no Espírito. Vida de oração em que é necessário deixar-se conduzir por Ele. Romanos capítulo 8 vai dizer, né? O Espírito Santo, Ele ora em nós. Precisamos deixar que o Espírito Santo ore em nós. E orando em nós, Ele prescuta, Ele escuta e comunica ao Pai. Mergulhar cada dia mais, deixar-se ser lavado, como Ezequiel capítulo 36 nos diz. Derramarei sobre vós o Espírito Santo para que sejam capazes de obedecer aos meus mandamentos. O caminho para a obediência é o caminho da oração.
É o caminho que, na oração, ser cheio do Espírito Santo, assim como Jesus o foi. Toda a vida de Jesus foi continuamente manifestada nas suas obras, movido pelo Espírito Santo. Que também nós possamos ser a cada dia mergulhados na ação desse Espírito. E assim, de discípulos que vivem com o Senhor, têm um relacionamento íntimo com o Senhor, nós também coloquemos a nossa vida a serviço. Todo aquele que experimenta, como fez a Maria Madalena, fez uma experiência de Deus, saiu a anúncio do Evangelho. Jesus vive. Aquele que, cheio do Espírito Santo, ele também se coloca a serviço da igreja. Participa de grupo de oração, participa dos movimentos da paróquia, ele promove a oração, ele tem vida de oração familiar, a vida dele é envolvida no espírito de oração. Que possamos também sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Pedindo assim, que pela ação da graça do alto, possamos ser homens e mulheres que escutem a Deus, obedeçam a Deus. Peçamos a intercessão da Beata Helena Guerra, a mulher do Espírito, que ela nos ajude a sermos também homens e mulheres de coração de fogo, apóstolos, apóstolas do Espírito Santo. Assim te pedimos, Senhor, dá-nos um coração cheio, dá-nos um coração repleto do Teu Espírito Santo. Nós também sabemos o amor que o Senhor tem para conosco. E pedimos este amor, Senhor. Nós nos abrimos a este amor. Vem, Espírito Santo. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder em nós. Vem, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Derrama este dom, essa graça da vida nova em nós. Faz-nos homens e mulheres de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. Alegria sempre estar com você. Abraço fraterno.